Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Central do Poder, especial Eleições 2022. E hoje eu estou recebendo aqui a delegada Emília Ferraz, ela que é pré-candidata a deputada federal pela União Brasil Amazonas. Seja bem-vinda, Emília. Nossa, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Quando eu recebi o convite, fiquei muito honrada. E principalmente poder aqui trocar ideias e aprender também com vocês nessa entrevista. Perfeito. Para a gente começar, eu quero lhe perguntar quem é a Emília Ferraz. Bem, a Emília Ferraz é uma brasileira que nasceu no Piauí, reside há mais de 22 anos aqui no estado do Amazonas, que exerceu durante mais de 20 anos a profissão de delegada de polícia, chegando ao ápice da sua carreira. Trago com muito orgulho a missão de ter sido a primeira delegada-geral do estado do Amazonas depois de 100 anos numa instituição eminentemente masculina. Eu fui a única gestora do estado do Amazonas titular, lógico, na área de segurança pública, né? Nós nunca tivemos uma comandante-geral mulher, né? Nós nunca tivemos uma secretária de segurança mulher, mas nós tivemos sim uma delegada-geral mulher e isso muito me orgulha. Bem, além de tudo isso, essa Emília, que nós vamos conhecer um pouquinho mais no decorrer da entrevista, é também pré-candidata a deputada federal, numa decisão aí que revolucionou a minha vida. E se for da vontade de todos, né, e for consagrada aí minha candidatura na convenção e o povo me oportunizar chegar lá, com certeza vai ser a revolução na vida de muitas pessoas, porque eu gosto de fazer a diferença na vida das pessoas e eu com certeza não medirei esforços para fazê-lo. Delegada, como é que surgiu essa decisão de se pré-candidatar e principalmente para a Câmara Federal, né? Na verdade, apesar do convite ter sido agora, o período de pandemia, né, trouxe muitas reflexões, acredito eu, que para várias pessoas. Para mim não foi diferente. Nós passamos aí por um período muito conturbado, em que eu saí das salas onde exercia a função de delegado e fui para as ruas, para os hospitais, e tentando salvar vidas, e a gente fez um trabalho muito difícil, até me emociona um pouco falar sobre isso. Naquele momento eu entendi que minha missão ia muito além do exercício da função policial, né? Eu acho que existia uma responsabilidade social muito grande no que eu fazia. E naquele momento, apesar de não ser função do policial, a gente distribuir cilindros e salvar vidas mexeu comigo. Eu entendi que era preciso fazer mais. E talvez por um desígnio divino, ou talvez mesmo por circunstâncias da vida, em março eu fui convidada para concorrer, né? O governador do estado me chamou, disse: olha, eu observei o seu trabalho e acho que você tem toda a capacidade de concorrer a um cargo na política. Na época eu vou pensar, enfim, e refletindo entendi que minha responsabilidade ela ia muito além do exercício do cargo técnico. Eu realmente teria que expandir meus limites e aceitar essa função. Conversei com minha família e meu pai me disse uma coisa que eu internalizei no meu coração, na minha mente, que foi o seguinte: a gente sempre critica a política, mas se os bons não se posicionarem, se os bons não puserem seu nome à prova para a população ter essa oportunidade, nada vai mudar. Então, quando ele falou aquilo mexeu comigo. E como eu gosto realmente de desafio, eu sou movida a desafio, eu aceitei essa empreitada e estou aguardando a convenção para consagrar minha candidatura e daí sim fazer uma campanha com participação popular. Eu quero que as nossas propostas sejam construídas com a população diariamente. A senhora falou de desafio e um dos grandes desafios que a senhora enfrentou foi assumir a Delegacia Geral de Polícia Civil do Amazonas. A senhora estava citando anteriormente, 100 anos de história, a primeira mulher à frente da Delegacia Geral,
Como é que foi para a senhora aceitar esse desafio? Como eu falei aqui na outra pergunta, eu realmente sou movida a desafio. Não é a primeira vez que eu assumo um cargo que nunca foi assumido por mulheres. Quando eu assumi a divisão de repressão ao crime organizado, lá em meados de 2008, 2009, nunca uma mulher tinha assumido essa divisão, porque, em tese, era considerada a divisão mais complicada da Polícia Civil, porque lidava com o crime organizado. E eu aceitei esse desafio e fui, inclusive, a única até hoje que aceitou esse desafio para gerir. Já tiveram mulheres lotadas lá, mas não como coordenadora. Eu fui coordenadora e fui a que mais fiquei. Eu fiquei quase 5 anos nessa função. Então, assumir desafios fortes e grandes nunca foi problema para mim. Quando eu fui convidada para ser delegada geral, eu me senti extremamente honrada, porque eu ia romper essa barreira do sexismo, eu ia romper essa questão do machismo estrutural, de que homens comandam mulheres em instituição de segurança. Então, eu fui lá, mostrei que veio, fiquei 2 anos e saí porque aceitei um novo desafio, né? Então, assim, foi uma gestão muito exitosa. Nós tivemos aí, pela primeira vez na história, nesses mais de 100 anos, as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas sem uma única ressalva. Por quê? Porque eu trato com muito respeito o dinheiro público. E não só isso, a gente fez economia enorme, atuamos durante toda a pandemia, fizemos além do nosso trabalho, quer dizer, trabalhávamos 2 horários e durante a noite e madrugada, eu pessoalmente ia nos hospitais distribuir cilindro, eu conversava com as enfermeiras, inclusive foram momentos emocionantes demais, meu grupamento especial que se voluntariou a fazer isso também, eram homens tidos como heróis, que choravam também, então nós chorávamos juntos e eu acho que isso aproximou e fez com que o meu dever social despertasse ainda mais forte dentro Isso aí despertou a sua veia política, entre aspas, vamos dizer assim, de sentir o desejo de ir além da sua profissão. Exatamente, porque o cargo técnico, o cargo de secretário, o cargo de gestor, você gere, mas você não pode propor mudanças reais, né? Porque isso cabe à política. A política ela tem uma beleza de você poder realmente mudar a vida das pessoas. Quantas e quantas políticas decididas fizeram a diferença na vida das pessoas? Eu mesmo, né? Você vê aí o que aconteceu nas faculdades, você vê aí tanta questão de isenção de impostos. Todo dia a gente vê uma política que muda de alguma forma a vida das pessoas. Então, se você tem esse interesse do exercício da função pública, porque você acha que vai fazer a diferença, você tem que entrar para a política, não tem jeito. Delegada, são mais de 20 anos de Amazonas, né? E a senhora já percebeu que nós temos uma realidade ímpar em relação aos outros estados, até em relação ao seu estado, Piauí. Quais são essas pautas ímpares do Amazonas que a senhora entende que precisam ser trabalhadas por um mandato sério de um deputado federal? Bem, a gente pode começar com um problema gravíssimo que incide diretamente na segurança da população. O Amazonas ele é tríplice fronteira com os maiores produtores mundiais de drogas, né? E isso gera um problema gravíssimo, porque as nossas fronteiras são molhadas, então é tudo feito por rio. E não há políticas sérias e estruturantes para a região de fronteira. Então, assim, óbvio, por ser delegada, uma das coisas que realmente eu vou bater é a questão da segurança, porque Manaus ainda tem índices alarmantes de segurança ligados intimamente à questão do narcotráfico, intimamente à questão das fronteiras. E eu não vejo políticas voltadas para isso. Então, é realmente uma questão que eu vou abordar. Outra questão é a questão da ruptura do ciclo de violência da mulher. As mulheres, elas não têm alternativa, elas aceitam ficar ao lado dos parceiros agressores, por quê? Porque não tem fonte de renda. Então, acredito eu que políticas voltadas, e aí sim, eu com um mandato efetivo, trabalharei essa fronte, né, esse fronte, de tentar interromper definitivamente o ciclo da violência, com políticas efetivas de geração de renda para a mulher que é vitimizada. Então, assim, a questão da saúde da mulher também,
ela tem que ser olhada de uma forma diferente, né? Você vê que mulheres passam, às vezes, vários meses para conseguir determinadas cirurgias que são imprescindíveis para a sua saúde, porque não tem, poxa, então tem destaques de emenda que a gente pode fomentar a questão da saúde da mulher. Enfim, como me lembrava uma grande amiga minha, quando eu assumi como delegada geral, na primeira entrevista que eu dei, eu olhei para a câmera e disse, você não está só. Essa realidade não mudou. Quando eu chegar lá, quando eu assumir, caso tenha realmente a confiança das mulheres, porque eu volto a repetir, digo isso todo dia, mulher vota em mulher, quando eu assumir, porque eu vou realmente pensar nisso, eu vou dizer, vocês não vão estar só, vocês vão continuar acompanhadas por mim. Essa é a questão. Aproveitando o gancho da questão das mulheres, a senhora me citava que vai ter agora uma reunião geral dia 14 no seu diretório local. Eu assumi União Brasil Mulher Municipal, né? E nós estamos aí juntamente com a União Brasil Estadual, que é presidido pela vereadora Jaqueline, fomentando aí uma grande reunião que a princípio vai ser agora dia 14, mas nós vamos ainda divulgar maciçamente, em que a gente vai convidar as mulheres a realmente entrarem na política. Porque acredite em você, em pleno 2022, mais de 80% dos cargos eletivos são compostos por homens. Isso é a realidade do Brasil. E já passou da hora da gente mudar essa realidade. Então, eu tenho clamado muito por mais mulheres em todos os lugares. Mas para a gente ter mais mulheres em mais lugares, a gente precisa primeiro ter mais mulheres na política. Então, é chamar todo mundo para que as pessoas se filiem e realmente juntas nós consigamos mudar a realidade política do nosso país. Começando aqui pelo Amazonas, que é pioneiro em tantas coisas, nós vamos ser pioneiros nisso também. E a educação é fundamental em todo esse processo, né, de colocar em destaque as mulheres. A gente acompanhava hoje o discurso da nova presidente da Caixa, e ela falava, eu estou aqui como presidente não porque eu sou mulher, mas é porque eu desenvolvi meu trabalho com excelência e me destaquei, mesmo sendo mulher, né? Mesmo tendo todas essas barreiras. A senhora entende dessa forma também? Eu entendo porque eu fui realmente eu passei exatamente por isso. As pessoas perguntam, você chegou a ser delegada geral como? Eu cheguei a ser delegada geral porque eu estive em quase todas as delegacias da cidade, eu presidi as divisões mais complexas da Polícia Civil. Além de tudo, eu me preparei academicamente, eu sou especialista em segurança pública, eu sou mestre, eu fui a primeira mestre mulher em segurança pública pela UEA aqui no estado do Amazonas. Os maiores inquéritos, eu digo maior em quantitativo de laudas, de folhas, fui eu quem conduzia, a exemplo do que aconteceu no massacre do Compage, que eu que fiz, obviamente, coordenei uma força-tarefa de delegados, e aí nós indiciamos quase 200 réus, assim, que depois se tornaram réus, enfim. O meu trabalho antecede as minhas posições, e não foi a minha posição de mulher que me fez galgar a função de delegada geral, e sim todo um preparo de mais de 20 anos de dedicação, talvez até maior do que a maioria dos homens para chegar lá. Então, assim, a mulher realmente, ela carrega sobre ela o estigma de provar diuturnamente que é competente, que é firme, que é forte. Mas nós vamos continuar provando. Em outubro a gente vai provar mais ainda, porque isso faz parte, nós mulheres podemos muito, nós mulheres podemos mais. Nós somos a maioria e nós vamos conseguir chegar lá. A senhora está entrando no cenário político e, se eleita, vai já entrar no cenário político nacional, Brasília, o coração ali do poder. Qual é a visão que a senhora tem hoje, a leitura que a senhora faz hoje do nosso cenário político atual? Bem, a primeira leitura que eu faço é que eu lamento muito que o estado do Amazonas não tenha uma única representante mulher como deputada federal em Brasília. Então, isso já é a minha leitura inicial. Acredito eu que se tivéssemos mais mulheres ocupando cargos lá, seria bem diferente. Então, já no âmbito do Amazonas, no cenário nacional, é isso que eu tenho a dizer.
Mas, obviamente, que eu entendi que a sua pergunta se refere basicamente à questão dos presidenciáveis, enfim. Sim, das eleições. Das eleições. União Brasil, ele vai lançar candidatura própria, que é o Bivar, né? E, obviamente, eu sou filiada do União Brasil e eu tenho fidelidade partidária, então eu não vejo problema algum em seguir e trilhar, mesmo porque as propostas são condizentes com a realidade do país. Ele está disposto a mudar também a realidade do país. Então, assim, a questão nacional, a União Brasil está optando, obviamente vai ter ainda todo o trânsito para conclusão disso, mas nesse primeiro momento está caminhando para a candidatura própria. E a leitura que a senhora faz dessas pesquisas que estão sendo apresentadas, a senhora acha que procede os números ou de alguma forma? Eu respeito as pesquisas, eu acho que os institutos sérios pesquisam sim. A pesquisa ela te dá um norte, mas ela não é absoluta, mesmo porque é um recorte, né? Eu falo isso porque fiz mestrado, nós temos a questão de estudar estatística, enfim. Você tem um recorte temporal, um recorte etário, um recorte realmente de perfil de voto, mas obviamente que isso tudo é muito variável. Até mesmo você vê que as pesquisas elas são feitas semanalmente, porque o mundo político, o Amazonas não é diferente, a realidade política muda muito rápido. Então eu acredito sim nas pesquisas, mas as ponderações que têm que ser consideradas é que está um período ainda relativamente longo para chegar ainda à eleição. Nós temos ainda, na verdade, nós nem temos ainda a formalização dos candidatos, isso vai acontecer efetivamente em agosto, né? Então a gente realmente tem que começar a pensar que existe um panorama se formando, que as pessoas vão lembrando de algumas pessoas, mas, obviamente, que a política propriamente dita, em que vão ser mensuradas as propostas, o que foi feito, ela vai se efetivar, se concretizar em agosto. Aí sim a gente vai poder ter noção e avaliar com um olhar mais atento a questão das pesquisas. Obviamente, me refiro a pesquisas realizadas por institutos sérios. Perfeito. Porque, obviamente, a gente sabe que em todas as áreas existem exceções, né? Pessoas que não agem de acordo com a legalidade. Mas eu acredito sim nas pesquisas, só que elas têm que ser mensuradas de acordo com a oportunidade nos tempos necessários. Então a gente só vai poder conversar sobre isso, caso você me convide, né, durante aí o período de agosto sobre isso, já no período oportuno em que a gente possa debater com clareza acerca disso. Perfeito. Como é que a senhora avalia hoje a bancada de deputados que nós temos na Câmara? Como é que a sua visão deixa um pouco a desejar? Como eu falei desde o começo, para mim deixa a desejar, porque eu acredito realmente no tempero que a mulher dá. Perfeito. Então eu não vi nesses 4 anos políticas voltadas exclusivamente para a mulher. Eu não vi essa questão da segurança na região de fronteiras, porque olha, veja você, eu fiz o meu trabalho de mestrado exatamente acerca da influência do narcotráfico nos homicídios em Manaus. O que mensura a questão da violência nas cidades é exatamente o quantitativo de homicídios. E a influência, pelo menos no recorte temporal que eu peguei, enfim, com os inquéritos que tinha em Manaus, foi mais de era 87%. Então imagine você que isso é tudo fruto da Tríplice Fronteira. E passados tantos anos, eu fiz meu mestrado em 2012, a realidade não mudou. Então, o que é que falta para nós destacarmos emendas federais mais fortes para a região de fronteira? O que é que falta para a gente comover o governo federal acerca da necessidade de uma maior fiscalização, seja das Forças Armadas, seja do aumento do efetivo da Polícia Federal, enfim, busca de alternativas para isso, né? Para mudar de fato a realidade da violência, entende? Então, assim, claro, eu sou uma pré-candidata a deputado federal. Se tivesse tudo a mil maravilhas, eu nem estaria me candidatando, porque, enfim, eu venho dizendo e repetindo isso. Eu não vou viver da política, eu vou fazer política, porque
digamos, a minha profissão é outra. Eu passei anos e anos seguindo outra profissão. Agora eu quero fazer política porque eu acredito que pessoas que vão, de fato, fazer política para mudar a vida das outras pessoas é que vão fazer a diferença no nosso dia a dia. Qual a avaliação que a senhora faz do governo do Wilson Lima? Bem, governo Wilson Lima, da qual eu fui gestora como delegada. O que eu pude perceber, eu vou dar um exemplo. Mais de 10 anos de descaso na Polícia Civil sem concurso público. O governador Wilson Lima lançou o concurso público para corrigir essa falha histórica. O governador Wilson Lima confiou numa mulher um cargo eminente, uma instituição eminentemente masculina que estava há mais de 100 anos sendo coordenada por homens. Ele foi para todos os interiores, mesmo porque à época, como gestora, nós acompanhávamos as viagens dele, olhando a realidade de cada um dos municípios do nosso estado. Então a minha avaliação é essa. Veio, se propôs a trabalhar, e ele cobrava sempre isso da gente. Acordar cedo e dormir tarde e trabalhar o dia inteiro. Então a minha avaliação é essa. Foi um governador que acorda muito cedo, dorme muito tarde e trabalha o dia inteiro. Que é o que eu penso ser o motivo pelo qual nós votamos em alguém. Quero agora entrar numa linha para a gente conhecer um pouquinho mais da pessoa Emília, né? Pode ficar à vontade. A senhora tem algum sonho ainda não conquistado? Recentemente eu recebi essa pergunta aí no meu Instagram e eu falei que metade de mim são sonhos e a outra metade também. Eu tenho 1 milhão de sonhos não realizados. E eu acho que é isso que motiva, é isso que me faz acordar todo dia. Eu acho que se você perde os sonhos, você perde a sua vida. E acho que o sonho, ele está muito ligado à sua o tempo, né, da sua vida. O meu sonho agora é realmente entrar numa nova jornada em que eu possa me satisfazer e me realizar através de um trabalho que mude de fato a vida das pessoas. Um sonho já realizado? Atingir o ápice da minha carreira, sem sombra de dúvida. Chegar a ser delegada geral foi um sonho que eu realizei, mas o maior sonho da minha vida foi o sonho de ser mãe. E esse sonho eu consegui realizar por 2 vezes e Deus me deu a graça de ter 2 filhos, dos quais eu me orgulho demais e que são a razão da minha vida e a razão da minha inspiração para mudar a vida de tantas pessoas. São 2 meninos? Não, um menino e uma menina. Ah, um casal. Um casal. Uma bênção. Aliás, o menino não, já é um adulto, porque ele está com 18 anos, né? E um adolescente. A senhora, com certeza, deve ter algumas referências, né? Eu quero 2 referências, uma de vida e uma referência na política, de pessoas. Bem, uma referência de vida é meu pai, né? Porque meu pai é um homem que fala pouco, mas é conciso, é direto, é verdadeiro. Um homem que passou dos seus 80 anos e não me fez me fez olhar para baixo uma única vez, me sentindo envergonhada por qualquer coisa que fosse. Que me ensinou desde muito cedo que não há diferenças entre homens e mulheres e que lugar de mulher onde ela quiser. Ele sempre brincava com os amigos dele, quando eles brincavam, mas você só teve filha mulher? Ele dizia, eu só faço o que eu gosto. Então, assim, e elas vão fazer o que elas amam fazer e vão ser felizes com isso. Então, assim, meu pai é a minha referência de pessoa, de homem, um homem ético, moral, nunca soube nem incorruptível, posso assim dizer. Então, ele é, sem sombra de dúvida, a minha referência de ser humano. Uma referência política, nós temos várias referências, obviamente, mas eu gosto de acrescentar e valorizar o trabalho das mulheres. Então, vou falar da Margaret Thatcher, da nossa dama de ferro, que conduziu políticas extremamente complexas aí no nosso Reino Unido. E, sem sombra de dúvida, ela fez a diferença na política mundial. Então, ela é minha referência e uma pessoa pela qual eu gosto de estudar a forma de agir e ver como realmente você trabalhar para ser mais firme e fazer realmente o que tem que ser feito, sem nunca baixar o olho e nem se sentir menor ou acanhada no universo masculino. A senhora agora já é amazonense de fato e de direito, né? Em 2019 a senhora recebeu o título pela Alean
de cidadã amazonense. Como foi essa experiência para a senhora? Belíssima, eu me emocionei bastante, eu chorei, porque assim, imagine você ser acarinhada por um povo. A minha vida é aqui. Meus filhos são amazonenses, meus melhores amigos são amazonenses, a minha família eu já considero daqui. Então, eu também repeti isso várias vezes, porque já me perguntaram, é a questão da sensação de pertencimento. Quando eu recebi esse título, eu vi materializado uma coisa que eu já sentia. Então, o meu sentimento é que eu já era há muito tempo, mas aí você receber o título e você olhar aquele título, eu já me sentia assim, mas agora eu sou mesmo. De fato, né? De fato. Direito. Agora, da amazonense Emília, eu quero te perguntar, qual é o seu prato preferido aqui do Amazonas? Ah, meu amigo, briga é feia. Mas deixa eu te falar, eu falei já da matrixã recheada, que eu adoro. Mas também um sanduíche do tucumã com queijo, né? O x-caboquinho, mas né? eu não gosto da banana, no meio não. Gosto só mesmo do que... Não dá, eu gosto de toda a comida daqui. Como é que a pessoa não gosta do tucupi? Não tem condição. Não tem tucupi em tudo, né? Aquele arroz de tacacá, na caldeirada, enfim. Eu ouso não, eu vou dizer, a comida do Amazonas é a melhor comida do mundo. Não tem, é uma comida forte como o povo, é uma comida saborosa, uma comida temperada, porque é isso que é nosso povo. Na verdade, eu acho que a comida reflete o povo, né? E a nossa comida é isso mesmo, é uma comida forte, uma comida que marca, uma comida que faz a diferença, é igual ao nosso povo. Nosso povo é isso, nosso povo é forte, faz a diferença. Perfeito. 2 lugares, um em Manaus e um no Amazonas, que é marcante para a senhora. Bem, Manaus, eu não posso dizer que eu me sinto... toda Manaus é maravilhosa, né? Vamos convir. Mas se eu for escolher um lugar, eu me emociono muito com o centro de Manaus, naquela região ali do Teatro Amazônico, da Matriz, ou do Teatro Amazonas ali da Matriz, porque ali você tem uma noção do peso da história, né? Sim. É que A atmosfera da história, e você entender que o nosso povo foi um povo forjado à luta e à história, né? Então, assim, eu me sinto realmente... eu sinto uma diferença muito grande. Todo mundo chega aqui, eu levo lá, porque eu acho maravilhoso. Chegou alguém para visitar, eu levo Largo lá. São Sebastião. Lá, porque beleza natural são tantas, né? Mas lá eu sinto o peso da história, lá eu sinto que o nosso povo foi forjado com muita luta, né? Nós realmente tivemos aí a era da borracha e a gente conseguiu daquela era extrair o que há de melhor e nós nos tornamos esse município lindo, né? Bem, vamos lá. No Amazonas, é porque é difícil, São Gabriel, Barcelos, mas vamos lá, Novairão, né? Novairão também naquela região anavilhana dos Botos. Aquilo é um paraíso ecológico lindo. É difícil você mensurar um lugar porque o Amazonas como um todo é um paraíso ecológico. Nós somos, e aí nós temos que erguer o nosso queixo e ter muito orgulho da nossa terra e da nossa gente. Nós somos maravilhosos. Nós vivemos um paraíso ecológico. Sem sombra de dúvida, é o lugar mais lindo do mundo. Eu amo o Amazonas. Nós precisamos dar um gás no turismo daqui, né? Exatamente, mas o que aí nós incorremos no problema? Cadê as emendas destacadas para isso? Perfeito. Né? Aí, falta uma mulher para ver essa questão. A sua atuação seria importante nesse sentido. 2 times de futebol, um local e um nacional. Olha que situação. Bem, local, vamos para o Manaus, né? Vou puxar essa sardinha aí, porque eu já fui convidada para alguns jogos lá e... Tem se destacado, né? Tem se destacado, ele realmente está entrando aí no cenário nacional, então acho muito legal. Agora, você me pegou, me abraçou sem me apertar, que a questão do time nacional, eu vivo um conflito diário. É bem os filhos que puxam para um também, lado. Eu sou vascaína, né? Então somos 2. Vascaína de coração, mas meu noivo é flamenguista e a gente preferiu não tocar nesse assunto de futebol. Mas eu vou falar em segredo aqui, eu sou vascaína. Eu sou vascaíno e minha esposa é flamenguista. É um problema, mas é uma boa dupla. Você vê que é uma boa dupla, dá certo. É legal. Agora, qual é a sua expectativa aí para a Copa do Mundo? Entre parênteses, eu estou vendo
Esse ano é um movimento diferente, no sentido assim de que é um ano eleitoral e um ano de Copa, né? Mas há uma expectativa ainda maior para as eleições do que para a própria Copa do Mundo, né? Mas nós somos brasileiros. Bem, a minha expectativa para a eleição é óbvia, né? Mas vamos lá. A questão da eleição eu acho que está gerando muita expectativa. Por quê? Porque as pessoas estão entendendo mais de política. Sim, nunca se conversou tanto sobre política. Exatamente. E assim, as pessoas em todos os cantos das suas casas estão tendo noção da importância da vida da política na vida das pessoas. Então assim, essa política eu espero realmente, eu acredito, mais do que esperar, eu realmente acredito que será um divisor de águas essa eleição. Primeiro porque tiveram mudanças drásticas na lei eleitoral. E aí você imagina, eu vou falar do meu cargo porque é o cargo que eu vou concorrer, né? Bem, pretendo concorrer de acordo com o que for decidido aí no final de julho. Mas você vem do universo de mais de 100 candidatos a deputado federal. Você vai reduzir isso à metade, por causa da lei partidária. Então você vai ter um quantitativo muito reduzido de candidatos. Eu acho que isso vai oportunizar a população a fazer a escolha correta. Por quê? Porque vai ser possível analisar a vida de cada um. Eu mesmo aqui, com a Devida Vênia, criei agora, né, vamos lançar aí um site em que a pessoa vai saber tudo da minha vida. Se eu sou ficha limpa, se eu não sou, consultar aí meu CPF, Serasa, SPC, enfim. Porque eu acho que se você vai confiar em alguém para exercer um cargo e te representar, você tem que saber da vida dessa pessoa. Entendeu? Então, quando eu juntei com minha equipe para a gente conversar sobre essa possibilidade, foi pensando nisso. Então, eu estou aí lançando nos próximos dias um site em que lá a pessoa vai ter acesso à minha ficha funcional, saber da minha experiência e também elaborar comigo propostas de políticas para isso. Eu tenho o mesmo telefone há mais de 15 anos, mesmo número. E não vai mudar se eu for eleita, não. Vou continuar com o mesmo número, porque eu acho que isso é a questão. É você não vir na eleição, se propor, fazer proposta, depois sumir. Não, eu vou estar aqui, porque não adianta aquele negócio que some 3 anos e só vem no último ano. Não é a minha expectativa. Então eu acho que as pessoas estão mais informadas. Porque elas estão mais informadas, é uma expectativa maior e é uma política diferente. As minhas expectativas são as melhores. Eu acho que realmente a população vai avaliar quem é quem, vai fazer quem... não, esse aqui, mas esse aqui respondeu por isso, esse aqui desviou dinheiro público, esse aqui passou 4 anos escondido debaixo da mesa, sumiu, esse daqui fez, esse daqui não fez. Então, assim, essa é a minha expectativa. Bem, agora a Copa do Mundo, vamos lá. A Copa do Mundo, a gente é brasileiro, né? Não dá pra... Acredita sempre, né? Acredito sempre, poxa, não dá. Pra mim o Brasil vai ganhar. Essa expectativa. Vai fazer o quê? Eu acredito mesmo. Então, os outros que apostem nos outros. Eu vou apostar pelo Brasil sempre. Mesmo se tiver só 8 pessoas em campo, eu vou dizer, vai ganhar. Então, perfeito. Pronto. Então não tem jeito. Eu quero lhe dar a oportunidade agora de a senhora falar diretamente ao nosso público que acompanha o Central do Poder em todo o Amazonas, em todo o Brasil, e a senhora tem a oportunidade agora de falar face a face com eles. Bem, então se é para falar face a face, eu quero dizer para vocês o seguinte, aproveitando o gancho aí da última pergunta, vamos começar a levar a sério a política do nosso estado. Quando a gente quer mudança, a gente começa a mudança dentro da nossa própria casa. Investigue em quem você vai votar. Veja a ficha de quem você vai votar. Veja o trabalho que essa pessoa fez. E só assim confie seu voto. Só o seu voto vai poder mudar a vida sua, dos seus parentes, de todos os seus amigos, mas principalmente do nosso estado. Então, tenha responsabilidade ao votar. Não venda seu voto, porque quem vende alguma coisa não pode cobrar nada. Essa é a primeira afirmação que eu quero fazer cara a cara. E a segunda que eu quero fazer é que vocês, mulheres, vamos à frente, vamos fazer a diferença. Vou repetir, mulher vota em mulher, mulher confia em mulher, porque só uma mulher vai entender a outra. Vamos em frente, vai dar tudo certo. Eu quero lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite de pronto.
E já oficializar o nosso convite para a senhora estar aqui conosco durante a campanha, para aí nós voltarmos e tocarmos pontualmente no seu projeto de atuação parlamentar. E seja sempre bem-vindo ao Central do Poder. Nossa, só gratidão, agradeço o convite, agradeço a você aí que nos oportunizou ouvir as nossas... Não é proposta porque ainda não sou candidata, mas ouvir as nossas intenções. Então, eu acho que essa é a questão. Então, eu queria realmente agradecer a você que ouviu as nossas intenções, que compartilhou dessa entrevista aqui tão pura, genuína e que traz tanta informação. Agradeço de coração mesmo o convite e com certeza estarei, porque a imprensa séria tem que ser valorizada. E não só estarei aqui, no próximo, quando você falou, já no período como candidata, sim, se Deus quiser, mas se eleita também. Retorna. Porque eu acho que faz parte disso. Você tem que expor, se você tem um voto de confiança, aí é que você tem a necessidade de dar esse retorno maior ainda. Perfeito. Vamos combinar. Se eleita, a senhora não vem aqui, eu vou até Brasília com a senhora. Ah, não, eu sou daquele tipo que eu gosto de visitar, eu venho aqui, não vou tá nada. Certo. Essa foi Emília Ferraz, pré-candidata a deputada federal pelo União Brasil, muito obrigado. E você continua nos acompanhando essa série de entrevistas, especial Eleições 2022. Siga as nossas redes sociais, acompanhe o nosso site e nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá.